Olá, queridos. Nós vamos fazer aqui um comentário rápido, sucinto, em relação à prova que vocês fizeram na UES. Bom, como era de se esperar, a UES escolheu um dos textos, sendo uma crônica da Marta Medeiros. Foi uma escolha muito feliz, na minha opinião. E é interessante que em algumas questões a UES fundiu a característica do gênero da crônica, né, e a questão gramatical. Numa das questões, vocês devem ter percebido que havia necessidade de um candidato analisar a questão do gênero da crônica, as características da crônica e de que forma essas características podem confrontar as normas gramaticais. Então foi bem interessante essa questão aí, já entrando aí na parte gramatical. Em relação à crônica, especificamente, como eu disse, já era de se esperar que esse gênero fosse escolhido. É interessante destacar como a UES tem priorizado, né, esse gênero, fazendo com que o candidato perceba que a crônica é um gênero híbrido, é um gênero que trata de elementos cotidianos, é um gênero que pode trazer um processo de reflexão, que pode trazer também humor. No caso da crônica da Marta Medeiros utilizada, tem um processo de reflexão interessante na crônica Sons que Confortam, em que ela elenca vários tipos de som, inclusive a força que o silêncio tem quando ela finaliza a crônica dela. Então, a crônica ela mexe com esses elementos do cotidiano, ela rompe em vários momentos, né, com os aspectos gramaticais, o que não significa que a crônica seja um gênero menor, apesar de ela ter sido considerada um gênero menor durante muito tempo. Mas a gente sabe que os escritores, como a Marta Medeiros, utilizam os elementos, às vezes até de teor poéticos, né, dando muita sofisticação ao texto crônico. Então, foi uma escolha muito feliz. A interpretação que os professores da UES fizeram foi realmente muito pertinente às características do gênero crônica. Eles escolheram também uma poesia, tá, do Jorge de Lima, mostrando também essa importância que a UES dá à diversidade de gêneros textuais. Então, a gente tem uma crônica, a gente tem a poesia do Jorge de Lima, Mulher Proletária, e também a sinopse de um filme, que equivale a uma espécie de resumo, né, em que há elementos cruciais, elementos super importantes do que acontece ali na película, ali no filme, é que se destacam e não assim contar detalhadamente. Existe sim no gênero sinopse a característica do resumo, com uma tentativa de persuadir o futuro espectador, né? Mesmo que ele conte alguns elementos do passado, algumas coisas que já aconteceram, ele também utiliza o presente do indicativo para dar certa agilidade, que é uma característica da sinopse. Em relação ao aspecto gramatical, é interessante destacar que a UES trabalhou a regência, né? No caso aqui da quinta questão, quando falou da regência do verbo gostar, foi nessa questão em que houve a fusão da característica da crônica, que utiliza elementos mais simples em relação à gramática. Isso não significa que a crônica seja um gênero menor, então foi a quinta questão em que houve esse trabalho aí relacionado à regência verbal. Também em relação ao verbo propriamente, a conjugação do verbo, o tempo do pretérito mais que perfeito. De que maneira o pretérito mais que perfeito também é utilizado. Como a crônica, ela brinca com o uso dos verbos também. Então, aqui os professores utilizaram a estrutura nunca na vida ouvira, fazendo que a gente perceba a relação muito próxima com essa expressão, dessa expressão e a expressão tinha ouvido, né, para fazer aqui uma análise em relação ao verbo. E, finalmente, o uso das orações subordinadas. As orações subordinadas que podem ser as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Então, os professores escolheram aqui fizeram uma espécie de mosaico utilizando os tipos de orações subordinadas, né? É importante a gente perceber que as orações subordinadas elas podem ser desenvolvidas e reduzidas, e nessa questão, especificamente na sétima questão, eles decidiram utilizar esse aparato, toda essa questão das orações reduzidas e desenvolvidas de uma maneira muito sucinta e também muito feliz, muito inteligente. Parabenizo os professores da UES que fizeram uma escolha muito boa. Então é isso, eu espero que vocês tenham se saído muito bem nessa prova e tudo de bom.